Uma das experiências mais difíceis que nós experimentamos é a experiência de passar por algum tipo de humilhação, de ser humilhado. Ser humilhado é quando alguém nos coloca mais para baixo, quando alguém nos diminui, quando alguém nos despreza, quando alguém nos envergonha. Ser humilhado pode ser uma experiência muito difícil. Boa parte das brigas, das contendas, das inimizades podem surgir porque as pessoas não são capazes de aceitarem ou lidarem com humilhações. Palavrões, xingamentos, ofensas, acusações. Talvez porque, na verdade, a pessoa está dizendo: eu não quero que você me humilhe. Aqui o apóstolo está escrevendo à igreja em Filipos. E quando Paulo chegou em Filipos, ele foi muito humilhado. Ele foi preso, amarrado no tronco, ele e Silas. Ele foi chicoteado injustamente, precipitadamente. E assim, na humilhação de Paulo, nasceu a igreja filipense. Ou seja, em meio ao fato de que Paulo se humilhou, nasceu essa igreja para a qual ele agora está enviando esta carta. Aliás, Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, estava preso. Filipenses é uma das cartas da prisão. E eu sei que você às vezes imagina que a prisão, você pensa em termos modernos. A prisão é assim um lugar como temos aí, que sucede a um julgamento, mas na época de Paulo não era assim. A pessoa era simplesmente presa para aguardar algum tipo de julgamento, em condições, sabe-se lá, as mais difíceis. Paulo estava preso. E a igreja filipense sabia e conhecia as dores do apóstolo Paulo, as humilhações pelas quais Paulo passou. Algumas cidades à frente, cidade de Tessalônica, vizinha, um pouco mais à frente, Paulo foi jogado morto, semi-morto, espancado para fora da cidade. E assim nasceram aquelas igrejas ali. Filipos, Tessalônica. Paulo está falando agora de unidade. Como é que eu posso ser um com o meu irmão? Ser um com minha irmã? Ele começa a falar da unidade no capítulo 1, verso 27. E vai falar do amor. Que nós precisamos nos amar. Quando a Bíblia fala de amor, ela não está pensando só numa coisa sentimentalista. Ela está falando em algo prático. Ela está pensando em um mandamento. Ou seja, amar é um mandamento. Não que você não deva buscar amar sentindo, mas amar é algo prático. Amar os pais, amar a esposa, amar os filhos, amar aos outros, é algo prático. Desde o momento em que aquela mãe apanha a criança, gesta a criança, forma a criança no seu ventre, tem a criança, dá alimento,
levanta de madrugada, 3, 5, no início, mais vezes. Dias atrás, uma mãe falou: eu levantei 8 vezes essa noite. 8 vezes. Isso é amor. Amar é algo prático. E aí o apóstolo diz que nós, para sermos unidos, precisamos ser pessoas que pratiquem o amor. Sem ficarmos assim, formando partidos, briguinhas. E nós devemos então, a ele introduz um tema importante. Sermos humildes, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. E ele vai dizer, por humildade. O que é isto? Quando você se sente maior do que o outro, você olha o outro de cima. Você olha o outro de lado. Você olha o outro com o olhar lá em cima e o outro é pequeno. Mas o apóstolo está pedindo para que, por humildade, nós consideremos cada um aos outros superiores a nós mesmos. Mas você vai dizer, mas pastor, eu às vezes sei ler melhor do que ele, eu às vezes estudei mais do que ele, às vezes eu tenho um pouco melhor raciocínio lógico do que ele, às vezes ele está doente e não compreende as coisas, às vezes eu sou um pouco mais abastado, tenho um pouco mais de recursos do que ele. Isso não faz diferença. O apóstolo Paulo está dizendo que você deve tratar o outro, elevando o outro, promovendo o outro, olhando o outro de frente, servindo o outro. E aí ele vai dizer que isto é o grande fator de amor e de unidade. Ou seja, Paulo vai dizer que quando nós somos humildes nos relacionamentos uns com os outros, isto é uma prática de amor. Ou seja, uma expressão de amor é quando eu me aproximo do irmão, da irmã, mesmo daquele que eu tenho por menor, ou eu tenho por mais simples, ou eu tenho por mais desprezível, por mais insignificante. Mas quando eu desço, eu sirvo, eu ministro, eu ensino, eu estou praticando o amor. Os pais fazem isso com os filhos. O filho é pequeno. Criança pequena dá trabalho. Aqui tem pais aqui com crianças pequenas. Tem um pai lá que está dando uma madeira. Tem outro ali que está encostando o ombro. Não é? Tem outro ali que está segurando, levando lá para fora para não chorar. Tem outro que está lá segurando lá na frente, para não sair correndo. Criança dá trabalho. E, obviamente, se deixar essa criança sair ali por aquela rua, atravessa aquela rua, vai na frente de um caminhão, a criança é desse jeito. E a criança é pequena. Sabe poucas palavras, tem pouco discernimento, tem pouca compreensão, tem pouca força, mas você serve a criança, você instrui a criança, você ajuda a criança, você educa a criança, você cuida da criança. Isso é amor. E não só isso.
Criança faz coisa também que nem sempre é muito bonita. Às vezes vomita. E já chega naquela fase também que as fezes já não são mais tão cheirosas. E tem que limpar, e tem que cuidar. E você cuida. Eu posso estar dizendo que nós devemos ser humildes nos relacionamentos uns com os outros. Isso é expressão de amor. E a grande receita de unidade é a humildade. Sermos humildes, em relacionamentos com o outro. E aí ele vai citar o exemplo de Jesus Cristo. Ninguém tão humilde quanto Jesus. Ninguém tão humilde quanto ele. A maneira de lidar, na maneira de se relacionar, na maneira de interagir, de falar. Uma vez ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele era humilde, Jesus Cristo. E a gente se pergunta, quando é que começou esta humildade de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus? E o apóstolo parece dizer aqui que isso nasceu no céu. Quando ele, subsistindo, diz aí o verso 5, em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não fez caso de manter-se, de ser Deus, mas ele esvaziou-se. Jesus Cristo esvaziou-se. A ideia de orgulho, de jactância, de soberba, essas palavras, né? Elas têm a ideia no texto bíblico de uma bola cheia de ar. A pessoa está cheia de ar. A ideia de empáfia, né? Essas ideias de uma bola cheia de ar. Jesus esvaziou-se. Ele esvaziou-se, fez-se menino em Belém, ele fez-se filho do carpinteiro, ele fez-se filho de Maria, ele fez-se nazareno, ele fez-se galileu, ele fez-se amigo de pescadores, ele fez-se camponês, ele sabia o nome das árvores em Nazaré. Ele se esvaziou. E para nós lidarmos com os irmãos na igreja, promovendo amor, fomentando a unidade, nós precisamos ser humildes. E ninguém se é humilde se não se esvazia, gente. Nós precisamos nos esvaziar. Ele assumiu a forma de servo. Naquela época, três categorias eram muito desvalorizadas: a mulher, o servo e a criança. Essas três categorias eram muito desvalorizadas. Geralmente o judeu lá na sinagoga dizia: graças te dou, ó Deus, que eu não nasci gentio, não nasci servo, não nasci mulher. O servo não tinha salário. O servo tinha comida, abrigo. Era um escravo. Não tinha liberdade. Servo. E Jesus fez-se servo. Servo de Deus. Servo em semelhança de homem. Servo.
pega a bacia, lava os pés dos discípulos, dá o vinho, dá o pão, dá o vinho, diz: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. Ele entra na casa de Zaqueu, ele entra na casa de Pedro, ele abençoa o centurião, ele cura a filha da mulher cananeia, ele anda pelas ruas, pelas aldeias e povoados, ele ouve o chamado do cego Bartimeu lá em Jericó. Ele vai a Gadara e vê um homem amarrado, quebrando correntes nos cemitérios, entre os túmulos, e vai ser servo daquele homem, ajudar aquele homem. É extraordinário o Senhor Jesus. Ele é humilde de coração. A gente pode chegar até Ele. Ele é como o Cordeiro de Deus. Ele fez-se servo. Ele morreu na cruz por nós. Ele a si mesmo se humilhou. Ele impôs-se a si esta humilhação. Ele desceu. Ele foi lá embaixo, como aquela figura que se reclina para conversar com uma criança, para ouvir o mendigo. Ele se reclina. Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Hoje a gente tem cruz por todos os lados. Você usa uma cruz como um pingente, cruz em casa, aqui tem cruz na igreja. A gente tem cruz e a cruz é uma coisa normal. Uma coisa normal depois de 20 séculos. Você não queira ir à época de Jesus Cristo e imaginar o que era uma cruz. Uma cruz era uma coisa horrível. Uma cruz era uma coisa vergonhosa. Uma cruz era uma maldição, uma coisa humilhante. Um homem morrer nu numa cruz. Uma cruz era uma coisa execrável, maldita, feia. Jesus humilhou-se até a morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, se nós quisermos aproximar as pessoas, se nós quisermos nos achegar às pessoas, se nós quisermos amar as pessoas, nós precisamos ser humildes. E humildade é exatamente a melhor semeadura de humildade. Deixa eu entender, deixa eu explicar isso. Você às vezes fala assim: mas com ele eu não vou ser humilde não. Porque não tem uma pessoa mais orgulhosa do que aquela pessoa ali. Com aquele lá não, vou ser humilde não. Que pessoa orgulhosa aquela, ser humilde com ela, me humilhar, não quero não. E aí você, cresce, fica firme, dura. Sabe, irmãos, a melhor semeadura de humildade é a própria semente da humildade. Ou seja, é quando eu faço esse gesto. Ele não liga para ninguém, não manda um WhatsApp, não faz um telefonema, não dá uma palavra, não dá um aperto de mão, não dá um olhar, não fala, passa ali fechadão, não olha para a gente, não fala com ninguém, fecha-se, isola-se e ainda reclama de todo mundo. Ele é assim. Disse, pastor, com ele eu não vou ser humilde, não. Não há outra receita, irmãos. Se nós quisermos
colher humildade, nós precisamos semear humildade. Atos humildes. No trato com as pessoas. Na maneira de lidar com o outro, de respeitar o outro, de considerar o outro. Isso é amor. Jesus fez isto. E Ele recomenda que nós façamos isto. Ah, mas, por outro lado, Ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Seja humilde. Então você está no lugar certo. Se Ele está lá em cima, você está aqui embaixo, você está no lugar certo para ser humilde. É aí mesmo o lugar. Começa aí. Não é? Respeite. Honre. Seja humilde. O reino dos céus é dos humildes, irmãos. O reino é dos humildes de coração. É a primeira das bem-aventuranças. Mas tem uma coisa extraordinária, e é com isso eu termino. É o que Deus faz. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai, Ele se humilhou, Ele veio a esse mundo, Ele humilhou-se, Ele sujeitou-se ao Pai, não é? Ele ouviu o Pai. Aliás, filho que ouve o Pai é um filho humilde. Filho que não ouve o Pai não é um filho humilde, não é? Não ouve de maneira nenhuma, não quer ouvir nada, não quer aceitar nada, não quer ouvir a mãe, não é? Isto é exatamente o oposto da humildade. Não é isso? Jesus Cristo foi humilde, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem é do mundo militar sabe o que isso significa, não é? Agora é uma época de guerra, o mundo está, quem está no meio militar está de sobreaviso, não é? Os países aí têm agora regimentos inteiros em estado de alerta, não é isso? Estados Unidos, França, Alemanha, e mesmo no Brasil, já os generais já colocam as suas tropas em alerta. E no mundo militar, tem militares aqui. Não é coisa simples, não. Porque vem aquele superior que você não gosta, te dá uma ordem, e você vai falar assim, ó, banana para você. Ah, faz isto. Tem isso não. Sim, senhor. Será feito, senhor. Imediatamente, senhor. Esse mesmo, senhor. É assim. Cristo foi obediente até a morte. E aí diz que Deus faz algo extraordinário. Deus exalta os humildes. Ele exaltou a Cristo sobremaneira. O mais humilde se tornou o mais alto. O que foi às regiões mais inferiores subiu às alturas mais extremas e superiores. Que Deus faz isso, irmãos. O que se exalta será humilhado por Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E vai fazer o seguinte: você imagina alguém nesse mundo que tem o nariz em pé e que não se humilha de maneira nenhuma? Diz a palavra de Deus que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, todo orgulhoso, todo presunçoso, todo presumido, todo arrogante, todo aquele que não se dobrou,
vai se dobrar a Cristo. Você pode começar a ensaiar hoje. Dobre-se hoje a Cristo. Sirva, seja humilde. Quando você faz isso, você está amando. Humildade é uma expressão prática de amor. O melhor incremento, o melhor fomento da unidade da igreja e a melhor semeadura de uma relação humilde é semear humildade. Quer um esposo humilde? Semeia humildade. Quer um marido humilde? Semeia humildade. Quer filhos humildes? Semeia humildade. Quer uma igreja humilde? Seja humilde. E que Deus te abençoe. Amém.